novamente aqui com vocês para juntos termos um momento de reflexão de uma passagem bíblica, de um texto bíblico, que possamos aprender junto coisas boas da parte de Deus para as nossas vidas. Queridos, o texto de hoje que eu quero compartilhar com vocês se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 1, e também lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 6. Queridos, é a história daquele homem que tinha uma das mãos mirrada. O Marcos fala que era uma das mãos, mas lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 6, você vai entender que o Lucas define que era a mão direita. Quando nós vamos estudar sobre a questão das mãos, direita e esquerda, você vai perceber que entre os judeus havia uma discriminação muito forte com relação à mão esquerda, porque a história nos diz, quando nós vamos estudar, que a mão direita é a mão da saudação, é a mão do cumprimento, é a mão da bênção, e a mão esquerda é a mão que nós podemos chamar da mão suja, da mão da sujeira. Naquela época havia isto. Então, por exemplo, a mão direita se usava para abençoar uma criança, para abençoar as pessoas, e também se usava para alimentação. Já a mão esquerda se usava exatamente para fazer a limpeza, quando se ia ao banheiro, que fazia as suas necessidades fisiológicas ou biológicas, então se fazia a limpeza com a mão esquerda. Mas não é sobre isso que eu quero discutir com você. Isso é tão somente um detalhe. Você que gosta de estudar pode pesquisar muito bem sobre isso. Mas vamos lá. A Bíblia diz então que Jesus estava na sinagoga. A sinagoga foi um período ou um ambiente utilizado pelos judeus de muita importância, principalmente lá no cativeiro babilônico. Lá então começou a história da sinagoga com a vida de Israel e Israel com a sinagoga. Querido, a sinagoga nada mais era do que um ambiente, do que um galpão, do que uma localidade que os judeus utilizavam com alguns propósitos. Entre eles, a questão educacional. A sinagoga, lá no cativeiro babilônico, foram utilizadas também com o propósito educacional, escolar, onde os filhos iam para lá estudar, aprenderem, serem alfabetizados e, claro, para não se perderem no que diz respeito à língua materna. Então, a sinagoga tinha um propósito de manter viva a língua dos judeus. Um outro propósito da sinagoga era exatamente um local de culto, um local de adoração, onde os judeus utilizavam principalmente aos sábados para se reunir, para ali buscarem, adorarem, falarem com Deus. Um outro propósito da sinagoga também, ou seja, lá no período da escravidão, era exatamente um local de reunião, onde eles se reuniam para tomarem decisões familiares, sociais, para manter a comunidade judaica viva e bem ativa. Pois bem, quando os judeus saíram daquele período da escravidão, eles continuaram com a prática da sinagoga. Então, no período de Jesus, havia sinagoga dos judeus em diversos lugares. Onde eles chegavam, eles tinham um bom costume de edificar a sinagoga para manter a tradição judaica. Assim como acontece no Brasil, a questão dos CTGs, o povo gaúcho, onde se chega, onde eles estão presentes, eles têm um hábito de construir o CTG exatamente para manter as suas tradições. Querido, a sinagoga, na época de Jesus, era um local de reunião, também de culto. E Jesus costumava ir a esses lugares, exatamente para ministrar a vida das pessoas. Amados, é muito importante quando nós temos o bom costume de nos reunir como povo de Deus, como familiar, para manter uma tradição familiar. Por exemplo, aquelas famílias que têm um bom costume e um bom hábito de se reunir em alguns períodos do ano, que para fortalecer as amizades, para fortalecer a comunhão, os relacionamentos, para que os parentes se conheçam melhor, isso é muito importante, isto é ótimo, isto é bom. Mas vamos lá, Jesus, ao estar naquela sinagoga, havia ali um homem que estava com uma das mãos, a mão direita, mirrada, e aquele moço era impedido de exercer, era impedido de desfrutar de muitos benefícios por causa daquela mão. E Jesus então, percebendo que aquele moço ali estava, disse: ei moço, levanta, vem para o meio. E quando ele chegou lá no meio, onde Jesus estava, Jesus disse assim: estende a sua mão.
Eu quero ministrar para você esta palavra aqui rapidamente sobre o segredo da bênção, o segredo da vitória. O primeiro segredo é levantar. Aquele moço estava no lugar certo, com a pessoa certa, mas ele estava com a postura errada. Estava sentado e aquele era o momento de se levantar. Querido, quantos de nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa, mas com a postura errada? Tem vezes que você está no momento de adoração, mas não adora. Tem vezes que você está no momento de louvor, mas não louva. Tem vezes que você está num local de bênção, mas não participa das bênçãos de Deus. Queridos, é o momento de você se levantar. Você que está aí passando por uma fase, um período de sofrimento, levante-se. Este é o momento de você ter atitude. A outra coisa importante, Jesus disse: vem para o meio. Ele estava no lugar certo, mas estava na posição errada. Ele estava ocupando o espaço errado. Jesus disse: vem para o meio, vem para perto de mim, eu estou no meio. Querido, o segredo da bênção de Deus na nossa vida é a gente estar no meio, se envolvendo com o processo, se envolvendo com o trabalho, participando ativamente das atividades, seja da sua igreja, seja do seu trabalho, seja do grupo de amigos, seja da sua escola. Querido, participe, se envolva. Lembra, onde Jesus sempre esteve no meio, sempre aconteceu vitória. Se Deus estiver no meio dela, não será abalada. Até na morte, Jesus estava no meio. Ele ainda salvou uma pessoa daquelas lá da cruz, um daqueles 2 ladrões. Então, querido, participe. A outra coisa importante, Jesus disse assim: estenda a sua mão. Jesus não queria envergonhá-lo. Jesus não queria expor. Jesus não queria maltratá-lo. Pelo contrário, Jesus queria que ele se colocasse à disposição de Deus. Querido, estenda a sua dificuldade. Coloque nas mãos de Jesus. O apóstolo Pedro diz assim: lance o Senhor toda a vossa ansiedade. Se você tem uma dificuldade, se você tem um problema, se você tem uma causa difícil, você que está aí com uma causa difícil, passando pelo momento difícil, deixa eu lhe dizer, levante-se, venha para o meio e estenda, coloque o seu problema, a sua dificuldade nas mãos de Cristo Jesus, que Ele vai te abençoar. Sabe o que aconteceu com aquele moço? Quando ele fez essas 3 coisas, quando ele levantou, quando ele foi para o meio e quando ele estendeu a mão, Jesus restaurou a sua vida, restaurou a sua mão. Jesus tirou o seu opróbrio, Jesus tirou a sua vergonha, Jesus tirou o seu sofrimento e deu a ele vitória. Querido, tudo que aquele moço não podia fazer, agora ele começou a fazer. Quer que eu lhe diga uma coisa? A primeira pessoa, acredito eu, que ele cumprimentou foi Jesus, que agora ele estava com a mão direita restaurada. A primeira pessoa que ele abraçou foi Jesus. A primeira pessoa que ele pôde cumprimentá-lo foi Jesus. Querido, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Cristo, na dependência de Deus, Ele restaura. Ele quer restaurar o seu casamento, a sua vida financeira. Ele quer restaurar. Basta tão somente você se levantar, aproximar-se dele e, claro, colocar à disposição dele, que ele vai o abençoar. Queridos, eu quero que você faça um comentário aí. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que você me diz sobre a questão de Marcos não ter colocado a mão direita e Lucas fez questão de colocar? Eu fiz um comentário breve aí, mas eu quero que você coloque lá o seu comentário dessa questão da mão direita e a mão esquerda, e principalmente Lucas ter colocado isso aí, tá bom? Queridos, que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração por você. Senhor, abençoe este homem, esta mulher, que mesmo vivendo com tanta dificuldade, ou que está passando por um momento tão difícil, que ela faça como este moço, não desista, continue indo para a casa do Senhor, continue buscando a Deus, continue acreditando que ela esteja no lugar certo. E eu creio, Pai, que o lugar certo do Senhor nos abençoar é nós estarmos dentro do Teu propósito, envolvido com os nossos irmãos, com o povo do Senhor nesta terra e procurando fazer a obra e a vontade do Senhor. Que nós venhamos a se levantar como este moço, participar, estar envolvido, vir para o meio, porque é no meio que o Senhor está, é no meio da nossa vida. O Senhor quer ocupar o centro. Onde o Senhor ocupa o centro, o Senhor sempre faz milagre. Que nós venhamos a estender a nossa vida, estender as nossas dificuldades e os nossos problemas, porque o Senhor vai nos restaurar. Queridos, que o Senhor te abençoe. Curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e, claro, compartilhe. Deus te abençoe.